A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito deste dia 6 de abril. Connosco estão o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal, como é habitual, para falarmos de assuntos que marcaram os últimos dias. E há muito para falar porque passaram 15 dias do último programa. Pois então. Bem-vindos. O Bento Anastácio tem o privilégio de ser o primeiro a entrar no ar para trazer as notas de abertura do programa. Bento, ora, vamos lá. O que dizer destes 15 dias que estivemos ausentes? Vamos lá ouvir o Bento Anastácio, que o Bento Anastácio tem de ligar o microfone porque agora sim. Muito bem. Agora, bem, dizer primeiro que tudo, boa tarde, que o único privilégio que tenho é de poder cumprimentar os nossos ouvintes primeiro que aqui os meus colegas de conversa. Sobre estes 15 dias falaremos depois. Eu vou vou fazer a minha nota de abertura, que se ultrapassar alguns segundos, espero a vossa compreensão. Tem a ver com 45 anos de Constituição da República. Sobre ela não falarei do que se passou neste país à volta deste tempo. São 45 anos que se passaram sobre a onda de terror bombista espalhada neste país pela extrema-direita, pelo ELP, pelo MDLP, que foram nem mais nem menos de 566 bombas, das quais resultaram os seguintes benefícios à humanidade. Estas bombas foram, e está provado que foram, da autoria de duas coisas que se chamavam uma MDLP, outra ELP. Foram brilhantes fundadores e constituintes deste movimento, uns vivos ainda, outros já desaparecidos, António Spínola, Alpuim Galvão, Ramiro Moreira, Abílio Oliveira, o Cónigo Melo, e ainda hoje estão vivos e sem prestar contas à Justiça sobre o sangue que têm nas mãos, José Miguel Júdice, Pacheco do Amorim, etc, etc, etc. Estou a falar da rede bombista, estou a falar das pessoas que assassinaram há 45 anos o Padre Max, a Maria de Lourdes, a Rosalinda Teixeira, 2 diplomatas cubanos na sua embaixada, um cidadão anónimo que passava frente à sede do PCP na Avenida da Liberdade em Lisboa, um militante do PCP morto no assalto ao centro de trabalho de Aveiro do Partido Comunista Português. Isto são restos do que nós temos na nossa história. E a história é isso, não se apaga, não se modifica, são factos. E que, nesta altura em que a extrema-direita surge como redentora e como mãe de todas as virtudes, nada como lhe mostrar algumas delas. Abençoadas pela Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, na mão e nos óleos do Cónigo Melo, foi espalhado o terror neste país. E sobre isto tenta-se passar um pano negro e ensanguentado sobre a memória destas pessoas, que eu de forma alguma deixarei de aqui trazer quando se prepara a comemoração com pompa e circunstância dos 45 anos da República, não lembrar quem deu a vida ou a quem foi retirada a vida para que esta Constituição fosse possível, era no mínimo de fazer esquecer a história. Muito bem, uma coisa sei, não os mataram, foram semeados. Camaradas, a luta continua. A nota de abertura do Bento Anastácio. Ricardo Freixal, bem-vindo, boa tarde. Notas para a abertura do programa de hoje. Bem-vindo, mais uma vez. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães e uma boa tarde também aos nossos ouvintes. 15 dias, ou Luís Matias, eu devo dizer que, não fazendo qualquer espírito de qualquer tipo de crítica à Rádio Diana,
recebi alguma estupefação de alguns dos nossos fiéis ouvintes sobre o que é que se tinha passado. Alguns deles quase partiram os rádios e os meios de ligação, porque andaram à procura do programa da semana passada e eu não consegui, eu descansei, disse sempre, atenção, não houve programa, portanto está tudo de mãos, está tudo à espera do programa de hoje. As minhas notas de abertura eram diferentes daquela que eu vou aqui aproveitar para falar, mas sou obrigado pela nota, não é uma resposta à nota de abertura do Bento, mas vou apresentar as coisas de outra maneira. No dia 2 de março de 1980, criou-se a Força de Unidade Popular, organização política de extrema-esquerda que viria mais tarde a ser associada às FPs 25, consideradas como o braço armado deste partido. Em 20 de abril de 1980, as FP 25 anunciaram o seu surgimento com a publicação do Manifesto ao Povo Trabalhador, que é distribuído por todo o país numa aparatosa operação de arrebentamento de petardos. No manifesto, as FPs afirmam que o seu surgimento acontece para o derrubo do regime, instalação da ditadura do proletariado e criação do exército popular e implantação do socialismo. Tudo na mais pura das democracias. 5 de maio de 1980, primeira ação violenta da organização em que é assassinado o soldado da GNR Henrique Hipólito, em Meirim de Esmogadouro, num assalto às agências do Banco Tota e Açores e da Caixa de Crédito de Previdência do Cacém. Em 13 de maio de 1980, assassínio de Agostinho Ferreira, comandante do posto da GNR de Alcotim. Em 6 de dezembro de 1982, assassínio de Diamantino Bernardo Monteiro Pereira, administrador da fábrica de louças Sacavém, em Almada. Em 7 de fevereiro de 84, uma das maiores e mais emblemáticas operações de recuperação de fundos, imagine-se, da organização, assalta um veículo de uma empresa de segurança que transportava 108 mil contos, 538.701,70 euros. Em 30 de abril de 84, morte de um bebê, atenção, eu repito todo, morte de um bebê de 4 meses num atentado à bomba aqui bem perto de nós, numa casa de uma família em São Mansos, Évora. Em 19 de junho de 84, início do desmantelamento das 25 de abril. E em 20 de junho, prisão do Hotel Saraiva de Carvalho. Evasão de 9 membros em 20 de setembro das FP 25 do estabelecimento prisional de Lisboa. Começa o julgamento das FPs 25 e em 15 de fevereiro de 86 há o assassínio do diretor-geral dos serviços prisionais, Gaspar Castelo Branco, à porta da sua casa em Lisboa. Condenação do Hotel Saraiva de Carvalho a 15 anos de prisão pelo crime de terrorismo. E em 1977, o último assassinato registado pela autoria das FPs 25, o agente da PJ, Álvaro Militão, morto durante uma perseguição a 3 elementos da organização. O Hotel Saraiva de Carvalho, naturalmente, não cumpriu 15 anos de prisão, foi libertado em 1989. E não digo mais, porque isto é outra face da moeda e é outra forma de ver a coisa. Nota de abertura do Ricardo Freixel. Alberto, bem-vindo. Nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, caros amigos e caros ouvintes. Tenho 3 notinhas de abertura muito pouco belicosas. Primeiro, as gralhas. As gralhas são corvídeos, são da família do corvo e da pega, mas hoje em dia estão na moda em termos de currículos criativos. É o caso do currículo do Procurador Europeu que o Ministério da Justiça criativamente aumentou ou superlativou e que depois disse que tinha sido uma gralha, ou 2 gralhas, ou 3 gralhas, o culpado, os culpados. E é o caso agora da deputada Maria Begonha, que também aumentou o currículo e diz que foi uma gralha. Portanto, aqui ficam os esclarecimentos. As gralhas são corvídeos, da família do corvo e da pega. Outro significado para a gralha é um simples erro tipográfico. Não é, por exemplo, substituir procurador por procurador-geral. É escrever mal procurador, ficar com 2 letras trocadas. Não é substituir uma licenciatura por um mestrado. Isso não é uma gralha. É um erro ou uma mentira. Este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento é sobre Cabo Delgado.
O Filipe Nyusi, que é o presidente de Moçambique, é um nojo. Não defende a sua gente, nem a deixa defender, nem sequer se desloca a Cabo Delgado para ver o que se passa com os refugiados que têm fugido dos insurgentes, palavra interessante para designar terroristas que decapitam gente a monte. Além disso, o Filipe Nyusi recusa apoio militar estrangeiro e diz que é uma questão de dignidade do Estado. Mas qual dignidade? O Estado moçambicano tem alguma dignidade neste momento? Terceiro apontamento e último. A morte, só para assinalar a morte de um autarca modelo, no caso Almeida Henriques, que, como disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou o cargo de deputado e uma carreira interessante política para concorrer à Câmara de Viseu. E lá estava quando morreu. Claro que se ele tivesse tomado a vacina, passando à frente dos prioritários, provavelmente não teria morrido. E pronto. Muito bem, Alberto Magalhães, obrigado pelas notas de abertura. Assim começámos este Torto e Direito, vamos à agenda sobre o alargamento, um diploma de alargamento dos apoios sociais aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes e às famílias prejudicadas pelo encerramento de aulas presenciais e aos profissionais de saúde, que foram aprovados no Parlamento, mas com o voto do PS, partido que suporta o governo. O Presidente da República promulgou os diplomas. O voto contra. O voto contra do PS, exatamente. Peço desculpa se disse que era o voto favorável, mas não, era o voto contra. Peço desculpa. O voto contra. Foi o único partido que votou contra. Obrigado pelo alerta. Obrigado. Bem, tendo sido aprovado no Parlamento, o certo é que foi para o Presidente da República que promulgou. Há quem diga que seja inconstitucional. O Governo argumenta que as normas aprovadas em coligações negativas na Assembleia da República são inconstitucionais e violam a norma de travão e por isso enviou os diplomas para o Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva da constitucionalidade. A lei está em vigor. Bento Anastácio, mas há quem diga que seja inconstitucional. Que análise faz este tema? Houve precipitação? Jogo no xadrez político? Como é que estamos nisto? Marcelo is back. Ou seja, temos o nosso Marcelo Vichy Soares, hora de Vichy Soares, é isso? Está de volta. Depois de 5 anos a brincar aos consensos, às selfies e etc. O professor Marcelo Rebelo de Sousa vem no que sempre foi mestre, que é na intriga política, nas gigajogas e nos jogos de bastidores. Duas coisas. Primeiro, as leis são justas, é uma coisa, mas são inconstitucionais. E são justas, o que foi aprovado na Assembleia da República é justíssimo. E pronto, mas não é esse o tema. O que ocorre é que sabia muito bem, e sabe muito bem, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que a chamada lei travão que existe para que um governo minoritário possa governar. Ou seja, não acontecer o que é este o caso, haver a Assembleia que se imiscui nos poderes do governo, a Assembleia legisla, fiscaliza o governo, mas não governa. Os atos executivos não são prática do governo. A oposição poderia ter feito estas alterações em sede de orçamento de Estado durante a discussão na especialidade. Poderia propor e fazer alterações. É a única altura em que o Parlamento pode mexer nas contas do Estado. De outra forma, a cada ciclo eleitoral ou quando desse mais voltas, a malta juntava-se toda no Parlamento e dizia, pronto, tu votas 3 das minhas, eu voto 3 das tuas, não interessa o quê, quando for nesse dia, lá votas, e o governo teria que governar com uma política económica diferente da aprovada no Parlamento. Ou seja, a oposição pode mudar a política económica do governo em sede de orçamento, não depois disso.
E obviamente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como ele faz questão de dizer bilhentas vezes, foi professor de Direito Constitucional. E ele sabe isso, assim como sabe toda a gente que participou uma vez na discussão de um orçamento, quanto mais não seja de uma junta de freguesia, onde se sabe o que é que se pode ou não se pode fazer aí. Portanto, qualquer membro da Assembleia de Freguesia sabe isto, sem desprimor pelos membros da Assembleia de Freguesia, de que orgulhosamente também já fui. O professor Marcelo Rebelo de Sousa sabia isto. E o que é que está por trás disto é o início do segundo mandato, que, como sempre, os presidentes da República são diferentes. Deve haver uma coisa qualquer naquele palácio que os torna bipolares. Ou seja, há o presidente primeiro mandato e o presidente segundo mandato. E neste mandato vamos ver o que é que o Rebelo de Sousa vai fazer. Até agora sabíamos que estava empenhado em fazer a cama ao Rio, passa a expressão, agora também está, obviamente, a fazer a cama ao Costa e à espera que venha o seu Delfim, Pedro Passos, o desejado. Ricardo Freixal, é o jogo de xadrez político, é o início do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que lhe parece esta decisão a Constituição do Presidente? Olhada desta forma, está para a regulação do poder e das leis no país e no Estado, como o VAR para o futebol. E tudo depende do frame. É um calhar. E tudo depende do frame. Ou seja, ontem, e não quero desviar isto porque a Diana tem programas esportivos, ontem o timing, o frame, pode ter ditado os 2 centímetros a mais ou a menos de invalidação de um golo num clube, não interessa qual foi. A Constituição aqui é utilizada, o frame é o quê? O frame é a forma como politicamente se quer jogar com os factos. Utiliza-se a Constituição para validar seja aquilo que for, quanto politicamente se pensa que é correto, e utiliza-se a Constituição para tentar criar obstáculo a algo que para mim é perfeitamente justo. Ou seja, o alargamento das medidas no âmbito desta pandemia do Covid, para mim, é mais do que justo. O Bento referiu isso. Bento, e não podia sequer ter sido previsto pelo Orçamento de Estado, porque quando o Orçamento de Estado que nos regula neste momento foi discutido, tudo o que fosse... Claro, mas eu estava... Tudo o que fosse prever a situação neste momento, tudo o que fosse prever a situação neste momento era extemporâneo, era extravasar, era especular. Portanto, aquilo que eu estou passo o termo, eu estou quase tão farto desta questão da Constituição invalidar o ritmo normal do país, ou aquilo que nós entendemos do país em democracia, como as injeções que temos obrigatoriamente de fazer ao BES. E ninguém acaba com esta porcaria, e temos aqui já a entrar noutro caso. E a Constituição é a mesma coisa. A Constituição, que deveria ser algo intocável do ponto de vista da coerência e da verdade e das leis, neste momento parece que se constitui como um travão ao normal funcionamento da democracia e das leis em democracia. E, portanto, agora, a outra questão, e que eu também entendo, é eventualmente o jogo político ou política que Marcelo Rebelo de Sousa quer meter nesta engrenagem toda, que até agora andou aqui a distribuir beijinhos e afetos e lá seja o que for, e neste momento quer politicamente ficar notável, vamos lá saber porquê, não é? E isto pode ter custos. Mas acima de tudo, e que os nossos ouvintes me entendam primeiro que tudo, acima de tudo, eu considero que é perfeitamente justo o alargamento dos apoios a todos aqueles que necessitam. E essa é uma questão. Agora, o resto, ao Governo não convém extravasar para além do Orçamento de Estado, embora de outras formas tente, ainda que não sei se dentro do âmbito ou não, criar alguns apoios ou alargar alguns apoios
noutro âmbito. E, portanto, há aqui, infelizmente, para todos nós, para a comunidade e para aqueles que necessitam, há aqui no meio, por trás de tudo isto, um jogo político que, quanto a mim, neste momento é desnecessário, é supérfluo e não é nobre, porque o que está em causa, de facto, são as dificuldades de todos aqueles que se debatem com problemas gravíssimos, quiçá de subsistência, face ao panorama que a pandemia criou. Isso é que é mau, porque estamos aqui a tentar politicamente jogar com isto, acho muito mau. Não é? Alberto, temos já aqui duas visões sobre a necessidade destas medidas, mas a Constituição, que foi basicamente atropelada, ou estará a servir de travão de algo? No que é que ficamos? A Constituição como força de bloqueio é uma coisa que nós ainda não conhecíamos, mas, ou melhor, já conhecíamos pela boca de António Costa. Agora o Ricardo parece que estava na mesma linha, não sei se estava. Parece. Eu quer dizer, acho estranho. A coisa não pode ser um travão. Claro que não pode ser um travão. Não pode ser. E não pode ser algo que as pessoas utilizam, é o tal frame do VAR, como quando lhe apetece. Eu percebi isso. É nesse espírito. O problema, e nisso concordo com o Ricardo, é que todos invocam a Constituição quando lhes dá jeito. Quando não lhes dá jeito, marimbam-se na Constituição. Faz-te conta que a Constituição não existe, como fez António Costa há um ano atrás, vai fazer um ano agora, pouco mais ou menos, em maio, no princípio de maio, quando ele disse que dissesse a Constituição o que dissesse, tínhamos que tomar medidas contra a pandemia e mais nada. E dizia mais, eu também sou jurista e sei a capacidade enorme que os juristas têm de inventar problemas. Portanto, citar a Constituição é inventar problemas. E acrescentava, felizmente a realidade da vida é muitíssimo mais prática. Ora, foi o que aconteceu desta vez. A realidade da vida impôs à Constituição e ao problema constitucional da lei travão, como lhe chamam, que é um artigo da Constituição, é o número 2 de um artigo da Constituição. Ora bem, é inconstitucional os tais 3 diplomas? A mim parece-me que sim. Embora o Marcelo, com a sua criatividade, tenha dito, bom, se não aumentar a despesa, se os 3 diplomas não aumentarem a despesa, então se forem acomodados pela despesa, então não aumentam a despesa, portanto não é inconstitucional. Deixemos isso para o Tribunal Constitucional resolver. O que é certo é o seguinte, todos os constitucionalistas, exceto o Marcelo Rebelo de Sousa, que por acaso jurou defender a Constituição, cumpri-la e fazê-la cumprir, e votou. Todos dizem que os 3 diplomas são inconstitucionais. Portanto, o Presidente da Assembleia da República não a devia ter admitido à discussão sequer. Os partidos não a deviam ter votado. Caramba, tanto partido, o PCP, que está sempre a defender a Constituição, a sua campanha eleitoral para as presidenciais foi baseada na defesa da Constituição, etc, etc. De um lado e do outro, todos defendem a Constituição e depois vão votar 3 diplomas inconstitucionais. E o Presidente da República, professor de Direito Constitucional, jubilado, catedrático, especialista, vai promulgar as 3 leis inconstitucionais. É extraordinário. Vamos lá ver o que é que o Tribunal Constitucional vai fazer. Agora, o outro lado, eu estou de acordo com os meus amigos. O António Costa, as leis são justas. As 3 leis, pelo menos eu não conheço bem a terceira, não é? Há uma sobre o alargamento dos apoios sociais aos trabalhadores independentes e sócios gerentes, que é justíssima. Às famílias prejudicadas pelo encerramento das aulas presenciais, também me parece justo. E barata. Esta parece-me barata, não vai aumentar o déficit, coisíssima nenhuma, porque neste momento não há aulas por videoconferência, nos mais pequenos estão todos na escola, portanto esse subsídio não é devido, deixou de ser devido. Em relação aos profissionais de saúde, não sei bem se vai aumentar a despesa, temo que sim, e aí põe-se de facto um problema maior.
qualquer maneira, é preciso perceber porque é que é justo. E eu aqui volto a dizer uma coisa que já disse aqui há tempos e que é muito importante. O Estado não tem nada que ajudar os comerciantes, os industriais, os trabalhadores independentes, etc. Todos aqueles que têm sido prejudicados pela pandemia e pelo confinamento e pelo encerramento de estabelecimentos. O Estado tem que indemnizar, não é ajudar, tem que indemnizar. O Estado expropriou o direito ao negócio e o direito ao trabalho dessas pessoas que não puderam trabalhar nem fazer negócio durante quase um ano. E, portanto, e fez isto em nome de quê? Em nome do bem comum, em nome da nação. Ora, por isso mesmo, também tem que indemnizar essas pessoas em nome da nação. É devido a essas pessoas. Não é uma ajuda. Aquilo que a Ministra do Trabalho e da Solidariedade disse é absolutamente inconcebível. Que os trabalhadores que descontam mais deviam ter uma ajuda maior e os trabalhadores que descontaram menos não deviam ter uma ajuda menor e que era injustíssimo terem todos a mesma ajuda. Não é todos a mesma ajuda, é todos o mesmo pagamento dos prejuízos. Porque aqui não interessa aquilo que eles descontaram, interessa é aquilo que o Estado os prejudicou quando os mandou fechar. Certo? E, portanto, é justíssimo que o Estado ia fazer uma coisa, o Estado não, o Governo ia fazer uma coisa incrível, que era, ia indemnizar, ou melhor, ajudar os sócios-gerentes e os trabalhadores individuais, independentes, com base nos seus rendimentos de 2020, em que a maior parte só trabalhou 3 meses. É absolutamente inacreditável isto, é gozar com quem trabalha. Bento Anastácio, o Alberto agora elencou aqui um rol de justificações para a legitimidade destas leis. Agora, imaginando que isto segue o caminho que o Presidente da República disse, as leis são aplicadas e não aumenta a despesa. Será que está aqui o precedente de surgirem muitas outras leis, atropelando a tal norma travão? Mas não quero condicionar, claro, aquilo que ias começar por dizer. Vamos em frente. Eu penso que esta coisa é toda de muito mau gosto, primeiro. Porque estamos a falar de coisas sérias, quer dizer, até porque vê-se pela forma como nós ainda nem sequer começamos a brincar uns com os outros sobre o que estamos a dizer, que é o que fazemos normalmente nestas tertúlias. Uma coisa é o que é justíssimo que seja feito. Isso é uma coisa. Há outra coisa que é o que eu acho, mas sobre isso, eu não gosto muito de utilizar ou de usar questões pessoais sobre isto. Mas eu fui, por obra e graça de 2 decretos e mais não sei quantos estados de emergência, obrigado no último ano a estar fechado mais de metade do ano. Ponto. Porque isso de postigos, etc., são brincadeiras de muito mau gosto, e faço parte daquele grupo altamente privilegiado, que é os dos gajos que só vendem livros, que foram daqueles que tiveram só por aí os únicos a ser fechados. Eu acho que isto é outra, não entrarei por aí, mas em relação aos apoios devidos a quem não pôde de alguma forma trabalhar, ou porque o seu posto de trabalho foi extinto, ou porque trabalha por conta própria e teve fechado. Há um indicador no nosso país que deveria ser o mínimo dos mínimos dos apoios a serem dados às pessoas, dados o raio, serem devolvidos às pessoas porque não são dados, porque vêm dos nossos impostos, que é um IAS por pessoa. Há um índice que foi criado, que é o mínimo de sobrevivência. Portanto, esse é o valor que o Estado considera mínimo para que um cidadão possa viver sem ter que ir assaltar. É em termos keynesianos, o famoso A. Ou se tem aquilo, ou então nós temos que ir assaltar. E essa é a questão. E o Estado social não tem cumprido o contrato social que assinou
com os cidadãos. E esse é o problema. O resto é chicana política de muito mau gosto. Porque eu admito, e até me pelo por uma boa cosquice política, um golpe de mágica, e eis não quando o Marcelo tira da cartola um ganso e passa uma rasteira ao Costa. Isso até tem piada, mas nós agora estamos a falar de coisas sérias. Estamos a falar de fome que existe neste país, que é uma das coisas que nós não falamos, até porque, como país civilizado do primeiro mundo, temos vergonha de dizer que no nosso país se passa fome. Portanto, os senhores que se dedicam a estas coisas de gerir o bem público, de gerir o nosso país e os dinheiros que nós depositamos nas suas mãos para que eles os girem, deixem de brincar com coisas sérias. Há pessoas a passar fome neste país. Ricardo, foi levado para onde não devia um tema tão sério? Luís Matias, não percebi o... Se acha que foi levado foi levado para a luta política, para a chicane, para este jogo, um tema tão sério quanto este dos apoios e da necessidade de sobrevivência e de indenização devido à pandemia? Nós que tem como pessoas de bem e que não pensamos no que pode haver de maquiavelismo no exercício do poder político, quer dizer, somos muitas vezes distraídos e não pensamos que isto acontece. Mas eu acho que neste momento o barómetro, o que regula a atividade política da maior parte dos nossos políticos é de facto as suas agendas pessoais e políticas. E eventualmente atuam, às vezes ao bem ou ao mal, quando calha. Mas na mira desta gente toda está... desta gente toda, eu temo por dizer isto, mas de facto somos confrontados com isso. Na mira desta gente, quando se põe acima dos interesses, nitidamente acima dos interesses daqueles que são mais necessitados neste quadro pandémico, quando se põe acima disso o jogo político, está tudo dito. É uma questão de haver possibilidade, quer dizer, e depois por vezes sai mais, nota-se mais, é mais notório, porque as coisas começam a apertar. E agora, quer dizer, começa a apertar porque o António Costa, enfim, está a perceber-se de que começa a haver alguma... Eventualmente, sem qualquer estratégia, eu não sei qual é a estratégia pessoal, se tem do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente ou não, se tem ou se está a trabalhar para algum partido, como Jorge Sampaio já trabalhou para o PS, em tempos, não é? Não quero imaginar isso. Mas o que é facto é que, se calhar... António Costa e o governo do Partido Socialista ou da Geringonça, daquilo que fosse, devia ter sido apertado há mais tempo com situações semelhantes, eventualmente em prol de outros quadros sensíveis da população. Percebe? Agora, de facto, infelizmente é isso. E, eventualmente, os políticos para os quais eu estou a ser injusto, que são nobres na sua praxis política e que põem em cima, que se cheguem à frente e que me contradigam, que é para eu fazer uma meia-culpa muito humildemente. Agora, de facto, isto é o regabof, não é? E depois, ao lado disto, eu insisto nisso, porque cada vez que eu ouço falar no BES da televisão e nas reações do BES, dá-me vontade de dizer, não diga aqui o termo, mas acabem com essa porcaria. Acabem com isso, quer dizer, não. E aqui estamos a discutir, e o Alberto Magalhães, que teve, e é sempre aqui a consciência do programa, que se deu ao trabalho de tentar, lei por lei, ver qual seria o impacto disso no orçamento. Se calhar até não é tão grande quanto isso. É uma questão mesmo política. Isso é que é mau. Só que eu esqueci há bocado de dizer que a diferença que isto faz no orçamento, ao pé do que foi cativado com terceiras intenções para constituições de sacos azuis, e o que o Estado teve que poupar pela própria pandemia, pelas obras que não fez, por essas coisas todas, cabia muito bem isto dentro do orçamento. Portanto, isto aqui não é uma questão orçamental, é uma questão de pouca vergonha. Alberto Magalhães, para concluirmos este tema. Muito rapidamente, eu só queria insistir. Muito rapidamente mesmo.
esta ideia. Alguém tem uma quinta, por exemplo, e o governo decide fazer uma estrada que passa pelo meio dessa quinta. Expropria a quinta. Dá uma ajuda ao proprietário da quinta? Não dá uma ajuda. Indemniza. Quando é caso de indemnizar. Alberto Magalhães, mas diz a mal e porcamente. Alberto Magalhães. Não se chitem. Quando o Alberto Magalhães há pouco falou que, de facto... Matias, modera-me é dinâmico isto ao Luís Matias. Quando o Alberto Magalhães há pouco falou que o Estado impôs aos privados legislação que os impediu de trabalharem, de pagar, ou seja, não é o privado que tem que pagar o bem-estar, que suportar o bem-estar público. É o que compete em parte ao Estado. Muito bem. A indenização, ainda que por nobres intenções, o Estado com expropria mal, paga mal, e normalmente é o privado também que acho que o Alberto está a chegar aí também, não é? É isso. Mas vamos lá, deixar o Alberto concluir para partirmos ao segundo tema. Se acalmassem. Alberto, vamos lá. Se acalmassem, era bom. Não estou a dizer nada de que eu não saiba, obviamente. Cortar uma palavra precisamente quando eu ia dizer assim: o Estado indemniza, e se for pessoa de bem, indemniza justamente, como é óbvio, não é? Agora, o que eu me parece mal é que, inclusivamente, sindicatos que representam trabalhadores que ficaram sem trabalho, que ficaram em layoff, que falarem em ajudas. O Estado não tem nada que ajudar, tem que indemnizar. É este o meu ponto. Isto não pode ser visto como uma ajuda benevolente do Estado. É uma obrigação do Estado. Quem diz assim a um restaurante: você agora vai ficar de portas fechadas, não vende nada, não vende comida, não recebe clientes, tem que pagar a esse restaurante. Tem que pagar ao empresário e tem que ajudar o empresário, ajudar no sentido de indemnizar o empresário de maneira que ele possa pagar os ordenados. Ou então tem que pagar o Estado os ordenados dos trabalhadores. Agora, não pode dizer: vamos dar aqui umas migalhas porque não temos dinheiro para mais. Não têm dinheiro para mais, não fecha o restaurante. Temos todos que suportar a pandemia com restaurantes abertos. Ora, destas... É o problema, é que as pessoas querem fazer bonitos e encerramentos totais da sociedade sem ter dinheiro para isso. Não pode ser, porque senão há quem morra de fome. Então comecem a morrer de fome os ministros. Ora, do tema de abertura do programa de hoje, estas 3 leis que passaram no Parlamento foram aprovadas pelo Presidente da República, mas pelos vistos são inconstitucionais, mas estão em vigor. Partimos para outro assunto. Já são conhecidos 1, 2, 3, 4 candidatos à Câmara Municipal de Évora. Não sei se será este o assunto do Bento Anastácio, mas é: Évora merecia mais. Cheira-me que é por aí que queres ir. É por aí. Eu até se dizer que eu não leste todo, porque eu dizia para que não houvesse dúvidas, mandei-te a dizer autárquicas 2021. Mas antes de entrar nesta sempre queria dizer, lembrar, porque para a semana provável ou para o mês que vem falaremos disto, não esquecer que acabaram as moratórias e agora vai começar o desconfinamento ou do sério, quando acabarem com outras coisas, e agora é que a porca vai torcer. Mas e agora vamos falar do que era suposto. Não, isto vem tudo a propósito quer dizer, pode aparecer estas coisas todas, gente, não sei quantas listas, não sei quantas candidaturas. É bom, é democrático, é saudável e pronto. Agora vamos ao que me levanta esta questão, que tem outra vez a ver com 2 questões. Primeiro, há uma profissão presidente de Câmara, ou presidente de Câmara é um lugar eleito por um cidadão durante algum tempo exercer essa função, ou seja, retribuir com o seu trabalho e o seu esforço e a sua dedicação o que a sociedade lhe deu. Eu
entendo que seja essa a função do Presidente de Câmara, gerir a sua terra, essas coisas. Mas não, já tínhamos tido um primeiro episódio do dinossauro vem para a Câmara ao lado 1, temos neste momento o dinossauro 2 à procura da Câmara ao lado. E vem Dom Calixto, não o desejado, que esse era Sebastião, mas o vacinado, tomar a Câmara de Évora de assalto. Penso que uma dos grandes erros na lei das autarquias é que o cidadão, para concorrer a um determinado cargo autárquico, tem que morar lá. Ou seja, se quer ser candidato à Câmara de Évora, é a favor morar em Évora, no mínimo, já que, pelo menos, para poder votar nele. Porque há uma coisa que a mim me mete impressão, é como é que é alguém eleito quando não pode ser eleitor desse sítio. Não estou cá a dizer que o António, Manela ou o Joaquim, porque nasceram noutro sítio, não possam ser candidatos onde quer que seja. Mas há um princípio base, que é que alguém, para ser eleito, tem que ser eleitor. Portanto, se não faz parte dos eleitos, do grupo de eleitores daquele local, não deveria por aí candidatar-se. Eu acho que foi uma escolha completamente infeliz do Partido Socialista. Não vou falar na questão inicial do lar, etc, etc. Dou de borla a essa, já que ninguém sabia muito bem como é que isto funcionava, fazer dele também o mártir da questão dos lares e do número de pessoas que morreram nessas instituições não me pareceria justo. Mas agora, a questão da vacinação, não. A questão da vacinação é, de facto, uma questão que ultrapassa, porque é uma questão de ética que nós teremos que discutir aqui. É claro que já tínhamos falado, já tinha aqui abordado de en passant a coligação PSD-CDS, que é o normal na nossa cidade e que escolheu um ilustre cidadão da nossa cidade, que eu conheço de passagem, é legítimo que o PSD escolha quem entender e não vejo nenhum problema nisso. Não foi, acho que, vacinado fora de horas e, portanto, não é por aí. Depois temos uns fediveres. Obviamente teremos a recandidatura do atual presidente de Câmara que irá surgir e depois temos uns fediveres. Mas tens a certeza? Tens a certeza? Tens a certeza? Tanto quanto estas coisas são racionais, não me parece que outra será. Uma coisa é parecer-me que ele se candidata, outra coisa é parecer-me que ele cumpra o mandato até ao fim. São duas coisas completamente diferentes e a seu tempo falaremos dessa coisa que eu acho pouco ética de se alçar, e usando a expressão do meu guru, meu querido e saudoso camarada João Honrado, a meio do mandato alça-se a caganeta e fica o outro. Essas coisas, isso quase certeza irá avançar. E depois teremos... Já agora, decido lá e ele vai para onde? Quando acabar, provavelmente fará, penso eu, 3 anos do próximo mandato, se for eleito. Isso é problema depois disso. Parte-se do princípio. Primeiro, a discussão será depois se será ou não eleito. Isso depois a nossa cidade decidirá. E para concluir, Bento, dou-te a oportunidade de ainda falaste de fediveres nesta primeira volta. Vou tirar até para a segunda, obviamente. Do movimento. Deixa os fediveres para... queres os fediveres? Os fediveres e os candidatos. E os candidatos inimputáveis para outra coisa. Mas antes de passar depois na segunda volta só falarei destas coisas. Em relação à outra candidatura, apenas e só um único comentário durante os próximos tempos. O Rasga é um gajo porreiro. Quem? O Raul Rasga é um gajo porreiro.
Ricardo Freixal, O gajo vem à conversa porque é candidato do Bloco de Esquerda. Foi apresentado, foi dado a conhecer precisamente esta terça-feira. Ricardo Freixal, ora, Évora merecia mais, partilha desta visão do Bento, o que é que diz do Bento partir assim para este tema de autárquicas? Para mim já chegam, já são 4. Eu não sei se o Bento estava a referir, está à espera de mais alguém ou não, ou estava a referir a mais em quantidade, ou estava a referir a mais em qualidade. Qualidade nenhuma. Ainda não deve. O Bento, quando falou em Évora merecia mais, mais candidatos ou mais qualidade dos candidatos? Mais qualidade nos seus candidatos, obviamente. Está visto? Não é um regabof. O Bento, quando falou aqui, desceu uma série de comentários e não sei se apoiou-se, não, mas tocou aqui ao de leve e às vezes profundamente na Constituição, ou não, Alberto? Aqui nos artigos da Constituição, quando falou da legislação, da profissionalização dos candidatos, ou não sei o quê, estava aqui também da autoxia da Constituição, não é? Sim, eu assinei, apesar de representação de um partido, eu assinei por minha mão a impugnação da primeira candidatura do meu amigo Carlos Pinto Sá. Não, eu acho. Ainda falta o candidato do PCP, não é? Ainda não foi apresentado. Já sabe que E como o Bento aqui disse, tudo indica que será o atual Presidente da Câmara a candidatar-se. Apesar do Alberto questionar, deixar em aberta a questão. Portanto, estamos numa fase da pré-eleitoral e estamos aqui no regabof, não estamos a brincar com estas coisas, são coisas sérias, atenção. São coisas muito sérias. São coisas muito sérias. De facto, agora sem-se lá, eu não vou agora falar de José Calixto com X, porque já me disseram, não, Calixto, atenção, Calixto com X, porque Calixto com S é outra coisa. Eu não sabia, mas ali para o Laje de Gangues parece que há esta dicotomia de designação e de nome. Mas não vou agora aqui debruçar-me sobre nenhum dos candidatos, nem pouco mais ou menos não irei fazer. Agora, não me parece, Senselate, não me parece muito bom e que haja esta... Não parece bem até da parte... E o Bento falou ali... Isto é elementar. Ora, vamos lá ver. Então eu... Bom, já estamos habituados a que presidentes de clubes tenham sido sócios de outros clubes, não sei o quê. Agora, um indivíduo que não é eleitor é candidato a um órgão autárquico do qual ele não faz parte, acho um bocado... Ou então profissionaliza isto, não é? Mudei a Constituição. De facto, acho um pouco... Mas isso é uma questão de... Eu não o faria. Eu não me candidataria nunca por uma freguesia que não fosse a minha, no ponto de vista do ambiente que é autárquico. Este é um princípio, e isto começa a dizer tudo, porque começa através desta falta de senso, não é de bom senso sequer, uma falta de senso, que devia ser senso comum, na elementaridade desta postura, começa logo as coisas a ser desvirtuadas, começa logo aí. E depois é o resto, depois é um indivíduo que foi 3 mandatos presidente da Câmara de Montemor, esgotou lá o timing, transferiu-se e veio para a Câmara de Évora, e agora a bala da Câmara de Évora, e se São Bento do Cortiço for Câmara, vai para São Bento do Cortiço, e anda nesta vida. Ouça, a não ser que fosse muito bom, e justificasse a 300%, como nós damos aqui no Alentejo, essa rotatividade, andar a espalhar as boas práticas, o bem-fazer e as boas práticas. E parece que não é isso. Porque ao senhor, concretamente ao senhor Calixto, não lhe faltam cargos lá em Reguengos, não é? É nos bombeiros, é no lar, é na Câmara. Ou seja, portanto, isto parece-me um mau princípio, não é? Parece-me um mau princípio. Independentemente agora de estar a analisar qual seria o papel de um senhor ou de outro senhor qualquer, nas condições dele aqui, porque o Pinto Sá também vem na mesma, não é? E prova-se que, quando estamos a analisar isto, através da atuação do Carlos Pinto Sá e da presidência dele em Évora, não veio trazer nada, mas nada de novo, nem de bom para a cidade. Portanto, se era bom lá em Montemor, ele tivesse lá ficado, mas de facto, com todo o respeito, mas aqui não fez nada. E, portanto, não se prova que tivesse, que se eternize, e que a lei permita que se eternize nestes cargos freguesia em freguesia ou autarquia em autarquia.
Quase que não vamos ter tempo para a segunda volta, mas tenho de passar para o Alberto Magalhães para falarmos. Reserve-me, portanto, é apenas uma abordagem. Gostaria de ver a questão autárquica abordada de uma forma diferente e não vamos agora debruçar-nos aqui sobre, em particular, um ao outro. Este foi o primeiro porque estava logo em primeiro e uma mais-valia tem, como o Bento disse, vem vacinado e isso já é hora. Vacinar já é Alberto Magalhães. Já são conhecidos 4 candidatos, o quinto presume-se que sabe qual é, não é? Também, mas vamos lá. Eu encarei este tema do Bento, Évora merecia mais, não como uma afirmação, mas como uma interrogação. E então pus-me a pensar, Évora merece mais? Será que os cidadãos de Évora merecem mais? O que é que querem os cidadãos de Évora? Quais são as prioridades do eleitorado de Évora? Não sei bem. Mas sei mais ou menos as prioridades dos influencers. Agora usa-se o termo influencers, não é? Da internet. Os influenciadores de Évora, quais são as suas prioridades? Há agora aquele movimento que é um possível candidato às eleições também, um possível quinto candidato, o movimento Cuidar de Évora. Nesse caso, a ser será um sexto. Não é? Ou um sexto. O movimento Cuidar de Évora. Não parece que seja um Fediver, é um movimento de cidadãos, como existe noutros pontos do país. Se vai ter muito ou pouca aceitação, eu não faço a mínima ideia. Eu não chamo aquilo um movimento de cidadãos. O que eu sei é que eles puseram uma coisa interessante, fizeram uma estatística dos temas debatidos na sua página do Facebook. E por aí se vê mais ou menos o que é que os influenciadores de Évora, ou uma parte dos influenciadores, e eu penso que... Alberto, um parênteses. Só para te dizer uma coisa. Eu fiz uma pergunta no grupo da internet, perguntar quem era o Ioco Vinham, e fui automaticamente bloqueado. Portanto, se aconteceu a mais pessoas como essas, a estatística é o que é. Bom, mas pronto, era só isso da frente. Só quer dizer, roubaste-me logo meio minuto, mas está bem. Eu dou-te. Alberto, então. Então, eu diria que dá uma panorâmica da coisa e vou dá-la da seguinte maneira. Temas debatidos. 65%. Urbanismo. Gestão da Câmara, 14%. Economia local, 6%. Ora, eu devo dizer-te que a minha prioridade para Évora é desenvolvimento económico. Porque sem desenvolvimento económico vamos continuar a ter uma sangria dos jovens empreendedores e dos jovens tecnologicamente avançados, dos jovens com educação superior para fora de Évora. E vamos ficar aqui em Évora os mais velhos, os reformados, os inadaptados ao mundo tecnologicamente avançado. Portanto, eu acho que para muito eleitorado, e portanto eu estou a falar no Évora merece, para muito eleitorado, Évora continua a ser a cidade-museu do tempo do Salazar. Cidade-museu. Isto é, as pessoas continuam a mover-se por um paradigma conservador. Conservar o património, alindar o património. Por exemplo, tenho visto montes de gente a dizer que entre as portas da Visa e as portas da Lagoa se devia limpar aquele casario todo que está em ruínas para que a muralha fique à vista. E a muralha, que é uma muralha salazarista, pelo menos de meio para cima, fica à vista para quê? Para ser fotografada pelos turistas e pelos eborenses que gostam de pôr a sua fotografiazinha no Eborografias. Mas, no entanto, para mim, a muralha é um constrangimento ao desenvolvimento de Évora. As pessoas continuam a dizer cidade é igual a centro histórico. Quando dizem eu vou à cidade, elas já estão na cidade e dizem vou à cidade. E o que é a cidade? É o que fica dentro de muralhas. Portanto, em Évora não existe uma cidade. Existe uma cidade que é o centro histórico e os bairros, que são da cidade, mas não são da cidade. E pior, os bairros nem sequer se unem uns aos outros. Évora é uma espécie de
de rede ou de retalhos de cidade, mal amanhados e mal unidos uns aos outros. Os bairros deviam estar unidos por avenidas e estão unidos por estradas, coisas que não são urbanas. As estradas não são urbanas, as estradas são extramuros, extra-urbe. Ora bom, esta atitude é como se eu vivesse em Lisboa, em Alvalade ou no Saldanha, e dissesse, quando me deslocasse à Baixa, dissesse, vou à cidade, e à Baixa, ou em vez de dizer vou à moraria, dissesse, vou à cidade. Isto não tem sentido absolutamente nenhum para mim. E eu vivo cá desde os 25 anos e já tenho mais de 65. Continua a não fazer sentido que as pessoas que moram fora da cidade, da muralha, digam vou à cidade. Portanto, eventualmente, quais são as prioridades de Évora para mim? Para mim. Évora não pode continuar a envelhecer, Évora tem que arranjar emprego para os mais novos, bons empregos qualificados. Portanto, desenvolvimento económico, atração de investimento. Mas para atrair investimento é preciso também trabalhar no urbanismo, isso é verdade. Portanto, é preciso ter uma cidade decente, com avenidas em vez de estradas, com transportes e com estacionamentos, sem bichas, sem filas de automóveis às horas de ponta, como só em Lisboa é que existem, e com atividades culturais decentes. E, portanto, era isto que eu quereria de um candidato. Em relação aos candidatos, para o concluir, PSD, CDS, o Henrique Sinsim parece-me interessante, tem um currículo interessante. Tinha 3 anos quando eu vim para Évora. Eu vim para Évora por trabalhar com o pai dele. Portanto, eu sou amigo da mãe, não me vou pronunciar muito. Em relação ao candidato do PS, parece-me que à primeira vista é uma falta de bom senso, é uma falta de senso da Comissão Política Conselhia do PS. Não por vir de reguengos, eu não dou muito. Estou como o Ricardo disse, se fosse bom, se fosse um excelente presidente de Câmara, como alguns que eu conheço, como o Henriques, que morreu agora de Viseu, o presidente da Câmara de Viseu. Eu se calhar não precisava de ser de Évora ou de morar cá previamente. Claro que teria que montar cá o lar, o estaminé, se fosse eleito. Mas queres falar também dos outros candidatos, não é? Rápido. Quero falar também dos outros candidatos. Acho que o Jorge Araújo é um excelente candidato à Assembleia Municipal, a Presidente da Assembleia Municipal. Aí a escolha do PS foi boa. Em relação à CDU, espero que não seja o Carlos Pinto Sá. Eu tenho boa consideração por ele pessoalmente, mas como Presidente da Câmara, o último mandato então foi completamente desastroso. Em relação ao Raul Rasga, é bom rapaz, também posso testemunhar isso. Passou algum tempo da sua juventude na Rádio Diana, nos primórdios da Rádio Diana, entrou ao mesmo tempo que o Luís Maneta, que agora é o Luís Godinho. E em relação ao Chega, parece que é o Humberto Baião, já foi socialista, é mais uma passagem de um socialista para o Chega. O Bento queria, e dou-lhe 30 segundos, porque disse que na segunda parte falava dos Fediveres. 30 segundos para os Fediveres, Bento. Não estão os Fediveres, porque a forma como foi constituído aquele grupo que diz que é um movimento de cidadãos, não é, porque os movimentos de cidadãos têm outras questões, outras formas de funcionamento, etc., mas que não será, não leva aquilo rigorosamente a... Tu agora é que defines o que é um movimento de cidadãos. Para o Bento concluir. Não é aquela, temos de acabar o programa. Eu entendo, mas se não será por falta de... Se lhes faltar uma assinatura para irem a votos, contem comigo, quanto mais não seja isto. Agora, em relação ao Chega, acho que escolheu muito bem um candidato. Nada como para aquele amontoado de fascistas ter como candidato um alegado vigarista. Portanto, é o que vão ter naquela do senhor Humberto Baião, que não é nem mais o Ricardo, ainda quer acrescentar alguma coisa ou não? Temos de terminar mesmo. Acrescentar o quê? Não quero acrescentar nada, ótimo, ok. Alberto, acabou. Quero dizer que também não nos compete a nós neste momento
que apenas conhecemos as caras, os nomes. Claro, a gente está a O discutir programa isto está-nos aqui também Muito bem. A minha ideia Bem, não era para concluir, Vamos aguardar. para concluir. E vamos, nada, para concluir, olha que passamos todos uma semana boa, E- estejamos todos aqui Muito bem. e que os nobres princípios que sejam transversais. Já ultrapassámos- Não, eu só queria dizer- Já ultrapassamos o ao nosso queria tempo. dizer ao que país e a respeito da o Constituição. candidato do Chega é um alegado vigarista, segundo o Bento. Vamos Quer dizer, terminar, aqui- temos de mas terminar o aqui programa ainda porque porque- já ultrapassamos o nosso tempo. Só para terminar, a última frase. parece que o E a único notícia que é não é mesmo- socialista nem ex-socialista é o candidato Henrique Sissi, porque os outros ou são socialistas ou foram socialistas. Não, mas Bem, voltamos. eu nessa onda, desculpa lá, só Bento, para acabar, Bento, eu nesta Bento, temos de onda, terminar. eu não, Peço desculpa. não, só dizer que não confundo e nem meto o sim no meio desta gente, quer dizer, são coisas completamente Terminamos diferentes. o programa de hoje. Voltamos de hoje uma semana. Obrigado a Alberto Magalhães, Ricardo Freixal e Bento Anastácio por mais um A Torto e Direito. Hoje rebentámos a bolha e ultrapassámos o tempo do nosso programa. De hoje a uma semana voltamos. Pode ver também no 121, 124 e no canal de YouTube da DNFM. Tenha uma boa tarde. A Torto e a Direito.